Um futuro pós-apocalíptico, um vírus mortal, crianças híbridas, muito mistério e grandes aventuras numa história de ficção que trata de esperança e luta pela vida. Vem comigo que a gente vai falar da primeira temporada que terminou agorinha e o que a gente pode esperar para a sequência na segunda temporada que foi renovada, hein? É depois da vinheta. Galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Hoje nós vamos falar de Sweet Tooth, essa fantástica série que tá arrebentando lá na Netflix, que é uma adaptação de uma HQ também da DC Comics, porém de um selo, né, de um braço da DC Comics, que é o selo da Vertigo. A revista em quadrinhos de Sweet Tooth da Vertigo, pertencente à DC Comics, é de autoria, criação e ilustração de Jeff Lemire. E a adaptação para o Netflix está sendo bancada pelos showrunners, os produtores executivos, o Robert Downey Jr. e a sua esposa Susan Downey. Isso mesmo, o Homem de Ferro lá da Marvel está trabalhando aqui na DC Comics com essa parceria para a Netflix, sensacional. E essa história de Sweet Tooth é a história dos híbridos e desse mundo pós-apocalíptico, com tudo em ruínas, com tudo destroçado pelo grande colapso. Esse evento que ficou chamado de Grande Colapso nada mais foi do que o despertar de um vírus mortal que foi sendo espalhado aí de uma velocidade assustadora pela humanidade. Esse vírus, também chamado de flagelo ou vírus H5G9, é um vírus que as pessoas, ao serem contaminadas por ele, começam a apresentar sinais de fraqueza, começam a ter febres altas, a pessoa descobre, o primeiro sinal que a pessoa descobre que está com o vírus é quando o seu dedo, o mindinho, aqui o dedo mínimo, começa a se mexer numa velocidade incontrolável, né? Eu nem sei fazer direitinho aqui, mas é mais ou menos isso. E o medo e o caos que se instalou nesse mundo pós-apocalíptico é tão grande que uma pessoa identificada como contaminada, os próprios civis se encarregam de aprisionar essa pessoa e sacrificar essa pessoa. Na maioria das vezes incendiando a casa que a pessoa mora com ela dentro, hein? Então, por isso que quando a gente se propõe a assistir Sweet Tooth, a gente tem sempre que estar com essa anteninha ligada que a gente pode ver de tudo. Repito, da inocência de uma criança a toda a maldade e violência de um ser humano adulto. De uma forma bem resumida, a história ela é narrada o tempo todo. E essa voz de fundo que inicia os episódios e às vezes até terminam os episódios é a voz de um ator premiadíssimo nos Estados Unidos, que é o James Brolin, pai do Josh Brolin, pai do Thanos, para você ficar mais ambientado. E essa voz, eu não sei se o James Brolin ao longo da série, se ele tá narrando algo que ele já viveu, a gente não sabe ainda. Esse é o primeiro grande mistério, né? É apenas uma voz escolhida para narrar a história, ou o James Brolin vai viver lá na frente a versão envelhecida de algum dos personagens. Então, basicamente, a história se concentra em 3 núcleos. O núcleo do Gus, que é esse garotinho, o menino cervo, que é uma criança híbrida. Quem são os híbridos? São crianças modificadas geneticamente e elas passam a existir nesse mundo sendo meio homem, meio animal, metade humano, metade animal. O núcleo do Dr. Singh e o núcleo da psicóloga, a doutora Amy. A narração vai prometendo que em dado momento essas histórias vão se cruzar e dali pra frente isso vai desenrolar toda a série. E de fato, durante a primeira temporada, mais pro final, essas histórias começam a se encontrar. Nesse cenário do contaminado pelo flagelo, o Gus, ele vive recluso na floresta pelo seu pai, e depois nós descobrimos que não é o seu pai biológico, que passou a cuidar do Gus a partir do ponto que a doutora Bird, que era responsável pela pesquisa com o vírus, com os híbridos, aonde alguma coisa dá errado aí, e ela precisa fugir, precisa sumir do mapa, então ela deixa o Gus, ela tem um carinho todo especial pelo Gus, então ela deixa com esse pai não biológico, que na verdade é o funcionário, é um faz-tudo, é o faxineiro do laboratório onde a Bird trabalhava, né? E carinhosamente ele estabelece uma relação de pai e filho com o Gus, eles se isolam na floresta para que os últimos homens, quem são os últimos homens? Um exército formado para caçar híbridos. Então ele tenta proteger o Gus
deste exército de últimos homens, porque na cabeça desses últimos homens, o flagelo é causado exatamente pelos híbridos, o que não há prova científica nenhuma de que isso seja verdade, mas os caras não querem nem saber. Na dúvida, vamos acabar com os híbridos, vamos matar as crianças. Olha que forte isso. E misteriosamente o pai é contaminado pelo flagelo. Não dá pra cravar que foi o Gus que passou pra ele, porque eles viveram juntos por 10 anos, então o pai dele já deveria ter sido contaminado antes. Mas ele se contamina, ele vem a falecer, e o Gus, que só conhecia a realidade da bondade, da inocência, da pureza, da floresta, se vê obrigado a sair, então, a sair dos limites da sua pequena fazenda, atravessa a cerca e cai num mundo extremamente violento e extremamente nocivo, perigoso para ele, Gus. Por sorte, ele se encontra com algumas pessoas boas. O grandão, né, que é o Jepperd, ele, antes de tudo acontecer, ele era um jogador famoso de futebol americano e ele passa a incorporar lá atrás, por conta de fatos que mexeram com o passado dele, ele incorpora também o exército dos últimos homens. Mas acaba, inclusive todos aqueles que são soldados do exército dos últimos homens ganham uma marca, uma cicatriz no peito. E ele tem essa marca, essa cicatriz no peito. Mas ele abandona, ele vê isso como errado, ele se arrepende, ele abandona o exército e passa a seguir uma outra vida, ele deixa de caçar híbridos. E justamente essa figura, o Jepperd, o grandão, ele cruza o caminho do Gus e com uma certa resistência, ele não queria contato, mas o Gus, ele derrota o coração do grandão, né? Daquele baita, daquele homem forte, derrete o coração dele, porque quem que não vai ser derretido pelo coração de uma criança que exala bondade, exala pureza, exala amor? O menino cervo, ele tem o faro extremamente apurado, tem a audição extremamente apurada, e é um menino que esfomeado, que come mesmo como se não houvesse amanhã, né? Então é um menino guloso, então por isso o apelido Sweet Tooth, ou Bico Doce, como é chamado na série. E o menino descobre que existe uma grande possibilidade da mãe dele estar viva, a Bird, e ele quer conhecer a mãe dele a todo custo, né? Depois ele descobre que a mãe é uma cientista, ele se revolta, ele fica, meu Deus, então eu não tenho pai, eu não tenho mãe, o garoto fica todo triste. Mas ele se apega muito nessas pessoas que passaram a acompanhar a jornada deles. Se por um lado nós temos o exército dos últimos homens querendo matar os híbridos, nós também temos de outro lado um exército de adolescentes que tentam defender os híbridos a qualquer custo porque não acreditam que os híbridos sejam a causa do flagelo, que é o exército dos animais. Numa confusão que acontece na floresta, então a ursa, ela se desgarra desse grupo, né, numa confusão ali pela liderança. O time do Gus está formado. É o Gus, é a ursa e é o grandão. E eles partem então para tentar encontrar a Bird, a cientista. Na cabecinha do Gus apenas para ele encontrar a mãe. Mas fica claro que os outros dois, a ursa e o grandão, entendem que talvez a Bird pode ser a chave para a definitiva cura desse vírus e, consequentemente, colocar fim nessa busca violenta, assassina dos humanos pelos híbridos. O Dr. Singh tem em casa a sua esposa, que também está acometida pelo vírus. A Honey, a sua esposa amada, ele a chama de paciente zero. Cai nas mãos do Dr. Singh a responsabilidade de encontrar a cura a partir dos escritos de uma doutora que deu início a essa pesquisa, mas que quando essa responsabilidade de dar sequência à busca da cura cai no colo do Singh, ele se horroriza, ele fica horrorizado de ler lá que uma das saídas é encontrar híbridos e dissecar, matar e dissecar híbridos para, a partir dos códigos genéticos dos híbridos encontrar a cura. Então ele se coloca numa condição, num dilema. Se eu não sacrificar um híbrido e a doutora estiver correta, a pesquisa estiver correta, eu posso perder a minha esposa. Porém, para que eu salve a minha esposa, eu preciso matar uma criança. Então ele está dentro de um dilema, olha, daqueles realmente sufocantes. Esse exército dos últimos homens é liderado pelo general Abbott, um homem extremamente impiedoso, frio,
e que a todo custo busca esses híbridos justamente para que o Dr. Singh, de maneira obrigatória, coercitiva, levem para frente a sua pesquisa. Eu falei de 3 núcleos, ficou faltando eu falar da psicóloga, da doutora Amy, que também acredita na inocência dos híbridos, e ela não só tem uma híbrida como filha adotiva, como ela passa a dar abrigo a todas as crianças híbridas que vão surgindo e vão aparecendo para ela dentro de um zoológico desativado. E o general Abbott acaba descobrindo que essas crianças estão lá e ela tenta fazer com que essas crianças escapem, mas tudo dá errado. A verdade é que a série termina angustiante. As crianças, os híbridos, são raptados. O grandão toma um tiro e quase morre. É resgatado pela doutora Amy. E o Gus é separado da galera. E no último instante, no apagar das luzes da primeira temporada, um telefone via satélite, a Ursa consegue estabelecer contato com a Bird, que está no Alasca. O vírus, esse micro-organismo que depois eclodiu para o vírus, ele vem do Alasca, e nas pesquisas da doutora Bird acontece isso. Os híbridos são resultados genéticos dessas mutações. O que a gente pode esperar da segunda temporada, galera? Eu acho que quando alguém é morto pelo flagelo, os personagens dizem isso, flores nascem naquele lugar onde tem uma pessoa contaminada ou uma pessoa que foi morta pelo flagelo. E eu fico me perguntando, como que pode flores tão belas, tão bonitas, nascerem em locais de morte? Segunda coisa, será que a Amy, a Ursa, o grandão vão se encontrar novamente com o Gus e eles vão derrotar o general Abbott, o exército dos últimos homens, e em parceria com o Dr. Singh vão formar o time que eles vão acabar encontrando a Bird e aí eles vão trabalhar realmente a cura definitiva? São as expectativas que a gente tem sim para essa segunda temporada. Então você que tá aí, fica a dica, se você ainda não assistiu Sweet Tooth, põe na sua lista de séries para assistir. E se você já assistiu, por favor, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha que vai acontecer na segunda temporada? O que eu peço então, antes de acabar o vídeo, é que você, como sempre, deixa aqui o like no vídeo, deixa aqui esse joinha aqui, nossa, bota a gente lá pra cima todo vídeo, ajuda demais. Espalha o Spótico para todos os seus amigos no WhatsApp e no Facebook. E se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo e deixa aqui a tua inscrição. Ativa o sininho para nunca perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Até o próximo vídeo, a gente se vê. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Spótico na área.